Consegui entrar. Vamos ver lá. Olá, oi Fabiola. Delícia que você tá aqui. A Fabiola a gente conheceu a partir da Kelly, né? A Kelly entrou. Pessoal, vou receber a Kelly aqui. Podem dar um feedback pra gente se tá tudo bem com conexão, com som? Tá tudo certo? Oi, Tá. tudo bem? Tudo Boa bom? noite. Um coração assim! Espero que de alegria. Espero que de alegria. Ai, eu fico nervosa de conversar com você. Ah, boa. Minha colega de turma maravilhosa do Gerá. Oi, Tá gente. linda. Vi que a Fabiola tá aí. Oi, Fá, Você querida. viu? Oi, Anne, estamos recebendo os dois. Então, nós vamos começar, né, apresentando a Kelly, que é a nossa convidada para falar sobre desmame. Desmames, né, Treta, Kelly? treta, Eu tretíssima. achei que legal. Oi? Treta, tretíssima. Treta tretíssima, assunto tabu, aquele da qual não pode ser nomeado. Bom, a gente convidou a Kelly, né, a Kelly Torres, que é consultora de aleitamento, fonoaudióloga, consultora de aleitamento. Acho que a Kelly pode se apresentar melhor, né? Ela é aluna cultural em São Paulo, para falar dos desmames, né? Treta da teta. Ah, gostei do jeito que a Lizzie falou, treta da teta. Vamos falar da treta da teta, né? Porque parece que esse assunto, que é um assunto... Bom, se a gente tem uma realidade no país de um aleitamento exclusivo tão baixo, né, com tantas campanhas em prol da amamentação, né, Kelly? Parece que falar do desmame, falar do fim desse processo ou da construção do fim, dos diversos fins, né? Parece que fica um assunto tabu a ponto da gente ter notícias de que tem consultoras que não aceitam, não acolhem mulheres, né, em pedidos de desmames quando elas desejam, né? Então, até na chamada da live a gente colocou desmame por desejo da mãe, É, desmame noturno, desmame gradual. Eu acho que existem várias formas, né, de falar desse assunto. Vou deixar você falar um pouquinho, se apresenta e vamos tá bom. conversar sobre o desmame. Primeiro eu queria te agradecer, né? Eu sou muito fã do seu trabalho. Nós tivemos a oportunidade de fazer um ano juntas no Gerá, que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu tenho paixão pela Vera Iaconelli, você sabe disso. Nós temos, né, na verdade. E eu lembro que nós duas éramos as treteiras da turma, né? Eu, você, eu acho que a Liz também. A gente estava sempre tretando na turma, né? Quando tinha algum assunto. Bom, eu sou a Kelly, eu sou fonoaudióloga de formação, sou consultora de amamentação e de desmame. Então eu brinquei com a Andréia que eu trabalho do mame ao desmame. Trabalhei muitos anos em hospital, UTI, bebê prematuro, né? Sempre com enfoque na amamentação. Mas há 2 anos eu tô só na consultoria, então eu saí do hospital, não aguentei o tranco. Hoje eu penso que bom, porque era para eu estar lá na linha de frente, né? Do Covid, se tivesse acontecido, se eu ainda não tivesse saído. Então hoje eu trabalho na Lumos Cultural aqui em São Paulo, que é um espaço voltado para os primeiros 1000 dias de vida do bebê, né? Então a gente tem lá desde o pré-natal, parto, parteira, e eu coordeno o setor de amamentação da Lumos. Então lá a gente tem desde trabalho com gestante para amamentação até o desmame. Então, a gente fala de amamentação no início, a gente fala de volta ao trabalho, a gente fala de desmame, porque eu acredito muito, Andréia, que a amamentação, ela é um processo, né? E o desmame também, ele é um processo. O desmame não é um evento, não é uma, né? Não tem uma data, um dia, agora nós vamos desmamar. E tá no escopo da consultora trabalhar com desmame. Isso, é Lumos, é Lumos, Lumos Cultural.
Eu acho que está no escopo, né, da consultora. Para quem não sabe, gente, eu falo muito, viu, André? Você vai me interrompendo, porque eu sou geminiana, lacaniana, tipo, falo pra caramba. Fala, querida. Fala, solta o verbo. Eu acho, para quem não sabe, a consultoria de amamentação no Brasil não tem regulamentação. Então, a gente não tem uma regulamentação no Brasil para consultoria. Então, eu brinco que o taxista pode acordar e falar: oi, virei consultor de amamentação no dia seguinte, né? Então, a gente acaba indo muito mais pelas diretrizes do IBLCE, que é um órgão que regulamenta a consultoria de amamentação em alguns países. Então, a gente pode, por exemplo, prestar uma prova e conseguir o título, né, de consultora internacional. Eu tenho esse título, mas eu falo que eu já era consultora antes de ter esse título, porque para prestar a prova você já tem que ser consultora de amamentação. Mas como eu tenho o título, eu acabo me embasando muito pelas próprias publicações do IBCLE, né, IBLCE. Então, lá no escopo da consultoria de amamentação, de quem, né, de quem tem esse título, tá lá que a gente pode trabalhar com desmame. E sabe o que é mais interessante, Andréia? Tá escrito que a gente tem que trabalhar com desmame quando isso for desejo da mulher. Lá não tá escrito que eu vou ter que trabalhar com desmame com 2 anos, com 3 anos, com 6 meses, mas quando isso for de desejo da mulher, né? Então, hoje eu acho que eu trabalho muito numa visão feminista, eu não consigo separar o meu feminismo do meu trabalho, né? Eu trabalho com mulheres, para mulheres, por mulheres, então eu não consigo não pensar nessa linha do feminismo quando eu vou trabalhar com desmame também, né? Eu acho que quando a gente fala de amamentação, a gente está falando de desejo, e quando a gente fala de desmame, a gente também está falando de desejo, né? Só que você começou essa fala falando uma coisa super interessante, que é: nossa, nós temos índices tão baixos de aleitamento, então parece que a gente não pode falar de desmame. Eu acho que a gente pode falar dos índices baixos, a gente pode falar dos conflitos de interesses, a gente pode falar que a gente tem profissionais que não são capacitados para trabalhar com amamentação, a gente pode falar de indústrias que chegam pé no peito, oferecendo brindes, leites, mamadeiras e tal, mas a gente pode falar que as mulheres também não são escutadas no seu desejo de desmamar. Eu acho que uma coisa não invalida a outra, porque parece que eu só posso servir a um dos dois senhores, sabe, assim, e na verdade eu sirvo a mulher, sabe, eu falo que a minha grande parceira, o meu grande pacto é com a mulher, é a mulher que me interessa, é ela que interessa. E aí a gente entra em outro discurso que eu escuto muito das pessoas mais radicais, assim, é que eu não posso trabalhar em função da mulher, porque tem um bebê que é o elo mais frágil, né, dessa dupla. Só que, bom, como diz o Winnie o tempo inteiro, né? Oi? Oi, Acho travou? que deu uma pequena travadinha. Não sei se para você. Estava travado? Para mim, não. Não? Não. Para mim parecia como se você tivesse. Mas agora voltou para você. Mas eu estava falando que tem muita gente que, assim, do pessoal mais radical, né? Não sei se eu uso essa palavra, gente, desculpa se eu estou ofendendo alguém, mas pessoal que acha que não pode ter desmame, né? Ou que não pode, ou que a gente não pode trabalhar na condução de um desmame, né? Que o desmame tem que ser só baseado no bebê, que a gente pode até falar um pouco mais sobre isso depois, que eles acham que quando a gente fala que a gente trabalha numa perspectiva feminista e observando a mulher, eu estou deixando o bebê de lado, né? Só que assim, o Winnicott é meu pastor e nada me faltará, né? Então, o Winnicott mesmo já diz que não existe um bebê sem sua mãe, então não tem como eu só olhar para o bebê e não olhar para a mãe. E não tem como eu só olhar para a mãe e não olhar para o bebê. Então, dá para a gente trabalhar juntos, mas a gente até conversou um pouquinho, né, Andréia? Eu não acho que quando a gente está falando de mãe e bebê, a gente está falando de uma relação sem hierarquia. Eu acho que tem uma hierarquia. Na relação com os nossos filhos, tem uma hierarquia. E quando eu falo hierarquia, quer falar? Eu quero te trazer uma pergunta, um comentário que a Renata Barbieri fez ali, que eu acho que te ajuda também. Eu não Ela vi. fala: a criança precisa de mediação para desenvolver, dá para apostar na espontaneidade da criança, não dá? Eu Ela não, escreveu alguma coisa assim, e eu anotei. eu não vi. Deixa eu ver se eu consigo ver.
Oi, voltou. Travado. Eu não entendi a Ah. pergunta, eu estou tentando achar aqui, mas nossa, quanta gente! Ela comentou disso, assim, se dá para esperar que a criança desmame espontaneamente ou se a criança precisa de mediação para desenvolver, se tem alguma aposta. Ela fez um comentário assim, eu anotei palavras principais, eu acho que você vai falar disso. Mas ótima pergunta, né? A gente escuta, o que eu mais escuto, né? Até quando a gente vai fazer o workshop lá na Lumos, a gente põe uma diferença entre desmame natural e o desmame guiado, né? Eu não gosto da palavra desmame gentil, tá, André? Assim, muito por uma discussão mesmo que a gente tem, que eu tenho com as minhas colegas, porque eu sempre pergunto gentil com quem? Né? Tá sendo gentil com quem? Né? Então, eu gosto muito da palavra desmame gradual, né? Porque eu acho que é isso, esse é meu foco de trabalho. Se eu tenho mãe que faz desmame abrupto, tenho. Mas eu acho que quando elas me perguntam, né, o que eu acho, eu pergunto se tudo bem a gente ir trabalhando em passos, né, com essa criança e com ela também. Quando a gente fala em desmame natural, como a Renata, a Roberta, não sei, né, perguntou, o que, Renata, o que a gente chama de natural? O que é natural? Né? Nós somos seres sociais, nós não somos seres mais só que vivem na natureza, na selva, na Amazônia, sei lá, né? Com os homens da caverna, caçando e acendendo fogueira. Nós somos seres sociais também, né? Então a gente é atravessado pela cultura, a gente é atravessado pela família, a gente é atravessado, né? A gente fala tanto de transdisciplinaridade, transgeracionalidade, né? O quanto as histórias familiares estão todas enfiadas na gente e tal. Então eu acho que quando eu vou falar uma coisa que talvez choque as pessoas, mas a hora que eu dou a primeira colherada de comida para o meu filho, eu já estou trabalhando com desmame com ele, né? Pode ser que isso aconteça 4 anos depois, 3 anos depois. Mas a partir do momento que entra outra coisa na relação, né? E também na relação de alimentação, eu já estou trabalhando com desmame. Na hora que eu digo para o meu filho, de 1 ano, espera um pouquinho que a mamãe já vai, eu já estou trabalhando com desmame. Na hora que eu falo, espera um pouquinho até eu terminar de tomar banho, eu já estou trabalhando com desmame. A hora que eu volto ao trabalho, eu já estou trabalhando com desmame. A hora que eu ponho na escola, eu já estou trabalhando com desmame. Só que isso a gente vai fazendo à medida que a criança dá sinais de prontidão, né? Então, por exemplo, se eu falo para um bebê de 2 meses, espera que a mamãe já vai, ele berra. Ele berra. Né? Se eu falo para uma criança de 1 ano, talvez espera só um pouquinho que a mamãe já vem, talvez ele já entenda, né? Mas alguém escreveu antes também que eu fui lendo, né? Que a volta ao trabalho precoce também é muito cruel. E é por isso que eu falo assim, a gente pode brigar por ter políticas públicas, para ter políticas públicas, pela licença maternidade decente, pela licença parentalidade, né? Quando eu penso na licença paterna, também numa licença maior, mas eu não posso deixar de pensar também que tem outras coisas na jogada, né? Então, eu acho que dá para a gente pensar que a relação pode ir sendo construída de modo que a criança vá largando o peito, mas a verdade é que nem sempre isso bate com o desejo da mãe. Nem sempre a gente tem uma data que mães e bebês falam, olha, muito obrigada, nosso contrato está encerrado, mamãe, você foi ótima até agora, e os dois vão dormir felizes e contentes. Eu trabalho muito com, às vezes a relação não está boa para um dos dois, né? Então a gente pode ir pontuando. E quando a gente fala de desmame, a gente não está falando de desmame abrupto. De novo, eu tenho mulheres, Andréia, que quando elas regulam a demanda, elas amamentam mais 1 ano. Sabe? Eu tenho mulheres que quando fazem o desmame noturno, elas amamentam mais 1 ano. Uhum. Porque elas, gente, assim, porque a mulher tem direito, né? Kelly, eu queria te fazer uma pergunta bem importante, que é como que você pensa a livre demanda, né? Vou dizer mais ou menos como eu penso e vou dizer também assim como isso atravessou a minha vida como mulher mãe, tá? Porque graças a Deus eu digo eu fui mãe antes e depois. Então eu tenho um comparativo. Eu tive 2 filhas antes de ouvir falar de livre demanda. Não ouvia falar, eu devia existir o conceito, mas eu nunca tinha ouvido falar como mãe e ok. Então eu dava muito conforme eu pensava que minha filha tinha fome, né? Então eu olhava para as minhas filhas para ver se é fome, se é fralda molhada, se é dor, se é não sei o quê, o que eu vou fazer? Então eu dava para fome.
né? E daí depois eu ouvi da livre demanda e essa coisa de acalentar o bebê, responder todas as demandas do bebê com o TT. E hoje eu consigo falar isso, mas na época que eu amamentava os meus dois últimos, eu não conseguia sequer pôr em palavras isso, né? Eu sentia como um imperativo, tenho que dar TT, porque como se fosse sinônimo de boa mãe, dar em livre demanda. A pessoa se apresenta já no grupo, né, falando, vai fazer uma pergunta, ela já levanta a mão e fala, eu sou fulana, eu estou alimentando leite materno em LD, em livre demanda, né? E aí, enfim, depois disso eu conheci consultoras e ouvi bastante sobre a importância da livre demanda para estabelecer uma amamentação, né? E aí comecei a me perguntar assim, mas livre demanda até quando? Tá? Eu acho que eu poderia ficar falando mais, mas como eu quero te ouvir, eu vou, eu vou parar já e te ouvir. E eu super entendi o que você quer dizer com isso, né? Eu falo sempre, foi tão bonito você falar, as pessoas se apresentam, né? Meu nome é fulana, sou mãe de fulano, que mama exclusivamente livre demanda. Virou tipo sobrenome, né? Assim, virou uma... E para chancelar uma maternidade, né? É. Dizer assim, eu sou mamãe. Mas eu acho, André, principalmente a gente, né? Eu e você, assim, acho que a gente tá dentro de uma bolha que não é a bolha do mundo lá fora, né? Eu sempre brinco, eu brinco na Lumos exatamente isso, assim, né? Eu falo muito na Lumos, a gente aqui tá vivendo numa bolha, né? Porque o mundo lá fora, ninguém sabe que é mesmo livre demanda, é fórmula no dia 1 de vida, enfim, né? Então, a gente tem milhões de coisas acontecendo no mundo aí fora. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito que dentro da nossa bolha, né, que a gente trabalha com autonomia de parto, respeito ao parto, respeito à hora de ouro, à amamentação, ao vínculo, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente, enquanto profissional, eu puxo essa sardinha pra gente mesmo, né? Porque eu tiro uma mulher de uma tutela e boto ela sob outra tutela. Então, assim, você não pode fazer cesárea agendada, você não pode dar mamadeira, você tem que dormir, não pode deixar o bebê dormir separado. Você tem que parir na água, com flores, ouvindo Enya, cama compartilhada, banho de chuveiro, sling, escola Waldorf, livre demanda para todos sempre, amém. Né? Então, é isso que parece que a gente brinca no meu grupo de amamentação, que é o checklist da boa mãe. Né? E que quando as mães quase me pedem desculpa quando elas têm que dar uma chupeta, elas quase pedem desculpa quando elas falam que deram uma mamadeira, né? E toda vez que uma mãe me pede desculpa, eu falo, eu errei com ela. Eu errei com ela. Para ela me pedir desculpa de algo que ela tá fazendo com o filho dela, eu errei com ela. E eu fico repassando na minha cabeça como louca, assim, meus diálogos que eu tive com ela, que eu falo onde é que eu errei, onde é que pareceu que eu tava julgando e tal. Então, eu acho que é importante a gente... Eu comecei essa live falando que a gente precisa dividir, né? Que eu não preciso não falar de desmame, porque parece que eu não estou apoiando a amamentação. O fato isso é provado cientificamente, a gente trabalha com evidência científica de fake news, a gente já basta o que a gente vê por aí, né? Já basta. A amamentação no começo, ela precisa ser em livre demanda. Ela, se possível, evitar bicos artificiais. A gente precisa garantir que essa mulher amamente na sala de parto, se ela e o bebê estiverem bens. A gente precisa garantir que ela receba apoio do pediatra. A gente precisa que ela chegue nos grupos de apoio. Amamentar é um pacto coletivo e social. Então, ninguém amamenta sozinho, né? A gente tem um pacto mesmo, com o trabalho que dá licença maternidade, com a rede de apoio, que alguém cozinha para essa mulher, alguém segura esse bebê, enfim. Então, nesse começo, a livre demanda, ela é importante, inclusive, para o corpo dela entender quem é aquele bebê. Então, a gente tem um bebê que é nutrido só de leite materno e o corpo não sabe quem é aquele bebê. Então, para explicar bem simples, porque a livre demanda é importante no começo, então, para quem tem filho, né, que eu vi que várias pessoas aí têm filhos. Então, eu tenho um bebê, nos primeiros dias eu tenho colostro, lá entre o terceiro e o quinto dia o leite desce, que é aquela coisa péssima, né? Que você fala, socorro, vou explodir, me botaram me botaram silicone enquanto eu dormia. Então você acorda com o peito aqui, duro, quente. Até essa fase, Andréia, o peito, ele funciona sozinho. Se eu tenho um bebê que a mãe nasce, né? O bebê nasce, e ele vai para a UTI, a mulher vai ter apojadura. Bebê mamando ou não mamando. Da apojadura para frente, se eu não tenho um bebê extraindo leite ou uma bomba tira leite,
meu corpo entende que não precisa mais produzir leite, inteligentemente, senão eu explodiria. Né? Se ele continuasse produzindo leite, eu ia explodir. Então, o corpo manda uma proteína para a nossa corrente sanguínea, que é o fio, que ele é um hormônio inibitório da lactação. Então, quem não faz livre demanda, quem dá chupeta, quem dá mamadeira à noite, o corpo inteligentemente fala, olha, diminui a produção aí, que esse bebê não está esvaziando esse peito de maneira completa. E aí eu tenho uma baixa produção de leite, tá? Isso, assim, se você me perguntar uma data, né, eu acho que até 3 meses, eu não tentaria fazer absolutamente nada, porque até 3 meses eu tenho um bebê, se a mãe puder, tá, gente? Eu tô aqui dizendo em mães que querem, mães que desejam fazer isso, você não é obrigada, você faz o que fazer sentido, né? Você decide aí o que fazer sentido para você, o que faz sentido para você. Mas se a mãe pode, tem muita mãe que fala assim comigo, como é que eu estimulo meu bebê de 15 dias? Eu falo peito e colo, colo e peito, peito e colo, colo e peito. Pode ser o colo do pai, da tia, da avó, não necessariamente precisa ser só o colo da mãe. Mas um bebê até 3 meses, ele não tem repertório. Você vai mostrar um brinquedo para um bebê de 1 mês, cara, desculpa o palavrão, ele tá cagando pro brinquedo, sabe? Desculpa o palavrão, tipo, ele não enxerga direito, ele não sustenta a cabeça e tal. Agora, um bebê com mais de 3 meses, a gente consegue, às vezes, distrair, ele tá dando risadinha, eu mostro um brinquedinho para ele, então, às vezes, eu consigo tomar um banho um pouco, né, um pouco mais demorado, às vezes, se o pai, a outra mãe, a parceira, o parceiro segura o bebê e nina um pouquinho, ele adormece sem o peito e tal. Então, acho que até 3 meses, assim, a livre demanda que eu não sei o que eu dou peito, sabe? É melhor do que se a gente ficar tentando, chorou deu peito, né? Eu tenho um texto no meu Instagram que eu gosto muito, que é peito é comida, diversão e arte. Então, o bebê vai pro peito porque ele tá com fome, vai porque ele quer fazer cocô, vai porque ele tá com sono, vai porque ele tá com saudade da barriga, enfim. Então, assim, até os 6 meses é a única fonte de alimentação dele. Até 3 meses é muito difícil a gente identificar os sinais, assim, porque o bebê ele é muito imaturo. E depois que a comida entra, eu acho que dá pra gente ir repensando. Isso sempre dá treta, vai dar treta. Meu nome vai estar na boca da fogueira amanhã, mas tudo bem. Mas eu acho que quando a comida entra, né? E tá tudo bem, tô super acostumada. Falei pra você que eu tava bem tranquila com essa live, né? Porque eu tô acostumada mesmo com quem não concorda muito e tá tudo bem. Quando entra comida, a gente sabe que no primeiro mês de vida, quem tem filho sabe, os bebês nem comem, né? Então eu falo que eles passam o brócolis na cabeça, enfia na orelha, dá pro cachorro lamber, lambe, joga pra cima. Então ainda no primeiro mês de alimentação, livre demanda, a gente continua. Mas tem uma hora que eu sugiro que a gente faça os rituais. O que é o ritual? Todo dia, 9 horas da manhã, eu vou tentar dar frutinha. Mesmo que a criança não coma. Mesmo que ela passe na cabeça. Só que o que acontece é quando a gente desanima quando a criança não come, sabe? Aí você fala, vou dar o peito mesmo. A gente sabe que em termos de caloria, até 1 ano é o principal alimento. Mas eu também tenho visto, André, muitas crianças com 1 ano e meio, que não põem nada na boca. Nada, nada. Ela nem brinca com a comida. Porque elas fizeram essa recusa e muito rapidamente as mães desistem, né? Amanhã de manhã a gente vai fazer um workshop sobre isso, sobre construção de hábitos alimentares, e é bem isso que a gente vai abordar, né? Essa coisa de repente, a gente dá... bem isso não, entre outras coisas, né? Mas a gente vai falar disso porque a gente tem visto isso, né? Muitos bebês fazem uma recusa, porque é diferente, né, Kelly? É diferente. É um outro universo, mas assim, eu tenho assistido muitas lives e teve algumas que me inspiraram muito para te fazer esse convite, né? E entre elas, né, algumas falas da Ana Su e da Cris me instigaram, assim, porque fiquei pensando nesse aspecto do convite, que é o que a Renata pergunta, que a gente faz um convite, uma aposta de que o bebê pode dar conta de algo diferente, de que é algo que não é tão confortável assim. Né? Sim. Eu acho que se trata muito de uma aposta da mãe. Então a criança faz uma cara feia, faz um. Não todas, né? Tem criança que super curte desde o início, né? Mas né? Tem de tudo, né? E porque também é um sujeitinho já falado, atravessado por significações, já tem história com 6 meses quando a gente começa a fazer, também está vendo facetas da mãe, do pai, quando oferecem, né? E aí, às vezes, a criança faz uma certa recusa e é dado peito. Às vezes eu fico pensando, né?
em também a gente poder sair desse lugar de a principal provedora, né? Porque é muito legal, né? Quando o bebê... Eu lembro muito bem quando a minha primeira filha fez 6 meses, que eu olhei para aquele bebê rechonchudo e pensei, meu, todas as células do corpo dela Fui eu. foram construídas por mim. É um treco muito doido, a gente se acha tal. E cair desse lugar é um luto, né? É algo que precisa ser feito, porque assim, o bebê precisa crescer, não vai dar para ficar com aquela bolinha ali para sempre, né? A não ser que a gente queira atrapalhar todo o desenvolvimento daquela criança desse jeito. Nossa, né? Maravilhosa, assim, você falou maravilhoso. O que você disse é muito isso, assim, porque é sair de um lugar egóico, né, assim, que é gostoso demais. É igual, por exemplo, só se acalma no meu peito, sabe? É um lugar, assim, nossa, de poder mesmo, né? Mas eu acho que a gente, enquanto profissional, a gente também pode ajudar as mulheres a construir outros lugares, né? Porque ninguém aqui está falando, gente, em negar colo, negar amor, negar abraço. Não é nada disso, assim, né? A gente não está falando disso, né? E você sabe, André, que eu trabalho com um método que a Bianca desenvolveu, né? Claro que a gente vai botando sempre as pitadas da gente no meio, mas eu trabalho com mulheres quando elas me procuram para desmame, porque eu trabalho hoje com desmame e não tenho nenhum problema de falar isso, assim, né? São mulheres que elas nunca brincaram com as crianças, às vezes, sabe? Quando eu falo para ela, quando elas me perguntam assim, mas e se cair, eu vou fazer o quê? Se eu não der o peito? Tô falando de crianças de 1 ano e 8, 2, 1 ano e meio, 1 ano. Aí eu vou construindo com elas. Eu falo, vamos lá, como é que a gente pode fazer? Quando se cair, o que que a gente faz, né? Como é que a gente... E às vezes elas falam, nossa, eu posso abraçar, né? Ou eu posso pegar no colo, ou eu posso dar o peito também. Também. Mas você sabe que eu acho que isso é uma das coisas que causa treta entre a geração anterior e a nossa. Né? Essa nossa que dá em livre demanda forever, né? Que trata o peito como comida, diversão e arte para sempre, né? Como consolo para sempre, consolo único. Porque às vezes as nossas mães, as tias, as avós, elas tinham esses recursos de pegar, distrair a criança, brincar, cantar uma coisa, né? E oferecer outros consolos, né? E aí acaba, esse é mais uma, né? Eu acho que é só mais um dos aspectos dessa treta que rola entre as gerações. Entre as gerações, né? Dá o peito para tudo. Mas você sabe que as mães que eu trabalho com desmame, né? Elas também falam que quando elas começam o processo, porque, gente, o processo de desmame, ele tem choro. Ele tem protesto. E assim, a gente está criando criança para protestar mesmo. Eu não quero filho que tope, falar, muito obrigada, mãe, você está me negando e agora eu vou te dar um abraço feliz. Vai protestar, vai bater o pé mesmo, vai questionar. Os que já falam, questionam e tal. É isso que a gente está criando mesmo, né? Mas você sabe que a maioria das mães que eu atendo, elas falam que quando elas começam o processo, as avós falam, tadinho, o que que tem? Você já deu o peito até agora. Ela falou, Kelly, a mesma pessoa que me enlouquecia que eu só dava o peito, né? Então tem... Então tem uma questão, e eu acho que o mais importante, Andréia, de tudo, assim, é a gente falar de um desejo que é real, assim. Você sabe que a gente é muito criticada, né, eu, a Cris, a Bianca, enfim, que as pessoas falam muito, eu quero responder a pergunta da Paula, não deixa eu perder. Que as pessoas falam muito, ela acabou de colocar, que as pessoas falam muito que a gente vende desmame, né? As vendedoras de desmame, que querem ganhar dinheiro com desmame. Eu dou risada, né? Porque, oh meu Deus, quem ganha dinheiro com amamentação ou com desmame, trabalhando com desmame, né? Mas eu acho que, trabalhando com desmame, o que eu escuto muito, assim, tem mulheres que vêm para consulta de desmame e elas não querem desmamar. Elas saem da consulta, inclusive, com a gente legitimizando esse desejo dela, né? Do tipo, olha, não me parece que você quer desmamar, me parece que o ponto está em outra coisa. Me parece que você me procurou porque a escola está pressionando, ou porque o marido está pressionando, ou porque a mãe está pressionando e tal. Não me parece que isso seja um desejo real. Já cansei de fazer consulta que a mãe sai e fala, não estou pronta. Eu não estou pronta para desmamar, né? Só que quando eu vejo assim, as pessoas que criticam muito o trabalho de desmame, parece que a gente está na fila do banco, batendo no ombro da pessoa e falando, oi, você quer desmamar hoje? Sabia que eu posso te ajudar? E não é por aí.
Você já ouviu a palavra do desmame hoje, senhora? E, na verdade, não tem nada a ver com isso, sabe? Hoje eu até brinquei, né? Eu trabalho com indução da lactação em casais de mulheres, que elas compartilham. Aí uma falou, meu Deus, 1 ano e 7 meses amamentando, eu vou matar a Kelly. Que elas estão compartilhando a amamentação. Falei, eu não bati na porta de ninguém pra vocês produzirem leite. Foi vocês que vieram aqui me procurar, né? Porque eu acho que tem uma questão de ouvir essa mulher. Só que fica parecendo que toda mulher que quer desmamar tá mal informada. E eu discordo. Eu discordo. Eu acho que é claro que a gente tem um monte de mulheres que desmamam precocemente, né? Eu falei que eu queria responder a pergunta da Paula, que a Paula perguntou se bebês de 1 mês, eu achei aqui, se bebês de 1 mês vale a pena distrair e não amamentar. Não vale, Paula. A gente está falando de um bebê que não tem recurso nenhum. Tá? Quando a gente está falando de desmame, a gente está falando de crianças que já têm recurso, né? Seja o recurso da palavra, seja o recurso do entendimento, que as crianças primeiro compreendem para depois falar, né? Então a gente tem isso também, que a criança vai tendo essa boca que é ocupada por um peito, por uma boca que é ocupada por linguagem, né? Por sentido, por fala, né? Então, com 1 mês não vale, tá? Isso não vale para os bebês pequenininhos. Mas eu acho que eu me irrito um pouco quando eu escuto falando assim, ah, não, toda mulher que quer desmamar antes de 2 anos é porque ela é desinformada. Desculpa, eu discordo. Ou porque ela não tem rede de apoio. Discordo também. Eu trabalho com muitas mulheres que, assim, elas me procuram com artigo científico na mão, lendo 300 coisas. Tem, às vezes, um pai que é parceiro, que faz a parte dele, tem babá, e elas falam, é o meu corpo, eu não aguento mais, isso, eu não quero mais fazer isso. E a gente faz o quê? Gente, de cada uma, quem que sabe, né, Kelly? Como é que eu, daqui de fora, falo para ela, não, olha, não está na hora, você está enganada. E assim, eu acho muito triste o que eu escuto, André, nos próprios grupos de apoio à amamentação, né? Que a mulher coloca lá, meu filho tem 1 ano e 8 meses, como eu vi aqui, tá, gente? Eu vi que tem um monte de pergunta, eu não consigo Eu também não estou conseguindo, viu? Não consigo Aquele tinha pedido para eu administrar. Desculpa, Kelly. Ele pediu para eu administrar as perguntas, mas eu não estou conseguindo. E quando eu toco no celular, ele meio que dá uma travadinha. Alguns eu tô tentando, né? Mas eu não consigo. Mas tem uma questão, eu quero responder também essa aqui, da questão da Naime, eu acho. Mas eu acho que tem uma questão nos grupos que é assim, a mãe escreve lá, meu filho tem 1 ano e 8 meses, ele acorda 10 vezes à noite, eu tô exausta, eu preciso de ajuda. O que ela escuta lá no grupo? Olha, só pode falar disso depois de 2 anos. Cara, ninguém ouviu o que ela disse. Ninguém ouviu. Ah, é? Então me conta, o que você está sentindo? Como é que tem sido para você? Quem te ajuda? Como é que é durante o dia? Você trabalha, você fica com o seu... Vamos falar disso? Vamos falar disso. Por que a gente não pode botar esse assunto na mesa, sabe? Então, não, a gente não fala disso porque... E o que acontece com 1 ano e 11 e com 2 anos? Qual é a diferença? Hoje uma mãe me procurou, ela falou assim, ah, Kelly, eu tinha um plano de amamentar até 2 anos, né? Minha filha tem 1 ano e 11 meses e eu quero desmamar. Eu falei, então, você amamentou até 2 anos. Porque, gente, a criança tem 1 ano e 11 meses. Tipo, sabe? Então, que maluquice é essa que embutiram na cabeça de nós todos? É a mesma maluquice dos 40 semanas, por exemplo, da gestação, né? É a mesma maluquice. A mesma maluquice, a mesma maluquice. Então tem um negócio que é claro que as crianças têm marcos, só que as crianças são seres individuais e sociais. Então eu tenho criança com 2 anos que dá 0 sinal que vai desmamar. Eu tenho mãe com 2 anos que está feliz amamentando, tá tudo bem, deixa essas mulheres em paz, pelo amor de Deus. E eu tenho mães de crianças de 1 ano e meio que elas não querem voltar para casa, Andréia. Elas não querem buscar os filhos na escola, porque elas não aguentam mais dar o peito. Por que eu não posso ouvir essas mulheres, sabe? Então, assim, eu, Kelly, vou ouvir essas mulheres. E eu vou trabalhar com elas à medida do que elas me trazem. Então, por exemplo, tem muita gente que me escreve assim, Naime, eu vou até te responder, porque a Naime falou que ela quer desmamar, eu acho, né? Que ela fica exausta, mas que ela não consegue, não sei, por algum motivo. Porque a filha dela tem 3 anos e 3 meses, ela trabalha, estuda, ela tá tentando fazer um desmame gentil, tem 18 meses, mas ela não consegue. Então, acho que tem uma diferença também, porque às vezes você vai precisar de ajuda individual, né? Porque a gente escuta muita gente me escreve assim, Kelly, me dá uma dica para desmame? Cara, eu não consigo dar uma dica para desmame. Eu não consigo. Sem ouvir a história da mulher. Sem ouvir, eu não consigo. Às vezes eu falo, você quer desmamar? Você tem desejo de desmamar? Ai, tenho, não aguento mais ou não, eu só quero dormir à noite. Então tá, nós vamos pensar num plano para você individual. E eu falo muito para as minhas pacientes, hoje eu fiz 2 consultas de desmame,
que a gente trabalha muito, porque tem mãe que adora amamentar à noite. Para elas isso não é um incômodo. Elas põem a criança na cama. Para outras, elas não suportam amamentar durante o dia. Para outra... Então, assim, a gente vai ter que individualizar o cuidado. Isso, para mim, é humanização. Humanização é a gente individualizar cuidado. Né? Então... Kelly, eu quero te contar que desde o dia que a gente divulgou a live até hoje, eu dialoguei com um monte de mulheres, mas assim, eu coloquei no meu status do WhatsApp a imagem da live, e aí o que mulheres querem falar, né? Teve alguns espaços que a gente já construiu aqui no Florescer também para falar de desmame e enche, né? Porque assim, como ninguém deixa de falar disso, as mulheres querem falar. E elas querem falar isso, né? Olha, eu não gosto de dar mamar de madrugada, mas eu gosto de dar de dia. Outra, eu não gosto de dia, eu gosto de dar de madrugada. E eu tenho que ficar um forever, né? E nesse discurso, identificar esse sacrifício. Eu tô me irrita muito o discurso do tem que. Tem que, exatamente. Tem que. Gente, assim, a gente, né, as mulheres, a gente já é tão massacrada em todos os lugares, em todos os ambientes. A gente é massacrada no ambiente de trabalho, a gente ganha menos que os homens, a gente sofre assédio, né? A gente, cara, mulher tá sempre... Por que a mulher tem que? E isso dito por outras mulheres. Então, mulher não tem que nada, sabe? Mulher não tem que nada. Mulher tem que o que ela deseja fazer. Então, do mesmo jeito que eu acho que as mulheres... Oi, Otávio. Que as mulheres têm o direito de desmamarem quando elas bem entenderem, André, desde que elas sejam informadas, desde que elas saibam, né? Por que elas estão fazendo isso, qual é a escolha e qual é a renúncia, não dá para eu ter tudo, né? Não dá para eu amamentar até 2 anos, em livre demanda, sem acordar à noite, tipo, não dá para ter tudo, a gente vai ter que escolher coisas, né? Do mesmo jeito, eu acho que as mulheres têm o direito, quando os bebês nascem, de saberem tudo o que elas puderem e de terem acesso à informação para elas poderem amamentar. Elas não têm. Então, hoje no Brasil, a gente não tem nem o acesso à amamentação de uma maneira privilegiada, bacana, respeitosa, que olha para essa mulher para além dos peitos, porque a mulher não é um par de peitos, né? Ela é uma pessoa. Mas a gente também não tem um olhar para aquela mulher que pensa em desmamar de uma maneira que não seja passando mertiolate no peito, botando band-aid, indo viajar. Então, assim, a gente pode abrir os dois espaços, né? Eu trabalho num lugar, na Lumos, né? Que é um lugar que a gente faz muita roda para parto natural, para amamentação, roda de doulas, roda de parteiras e tal. E na Semana Mundial de Amamentação, a gente tem uma roda de desmame, sim. Toda Semana Mundial, a gente faz uma roda de desmame, sim. E vamos continuar fazendo, nem que esse ano seja virtual, mas vai continuar tendo, né? Porque eu acho que a gente precisa ter espaço para as mulheres falarem disso, né? O desmame é o final de uma amamentação bem-sucedida. A Natsuya até falou na live dela, né? A relação amorosa entre mãe e filho é uma relação, é a única relação amorosa que, se tudo der certo, vai terminar em separação, né? Exato! E quantas separações, né? Ela fala em separação, mas assim, são quantas separações na vida, né? Entre uma mãe e um bebê. Seja a gente se introduzindo alimentos e não sendo mais a única a prover. Na hora que vai para a escola. Não é a única. Hã? Na hora que vai para a escola, na hora que fica com o pai ou com a outra mãe, né? Uhum. Olha, a Sus Gonzalez, eu não sei como você chama, Sus, se seu nome é Sus mesmo, perguntou se não deve colocar esparadrapo no peito. Eu falo que no nosso corpo a gente faz o que a gente quiser, tá? Se você quiser botar esparadrapo, vai fundo. Mas não é a sugestão da gente que trabalha com desmame gradual, tá? Quando a gente trabalha com desmame, eu não minto pro bebê. Eu não conto mentira para a criança. Eu não falo para ele que meu peito tem machucado, que tá com gosto ruim, eu falo a verdade para ele, né? E eu acho que, como eu disse no começo, que não é uma relação, que é uma relação hierárquica, a mãe está falando para o bebê, para a criança, o que ela vai fazer com o corpo dela. Porque, por um acaso, este peito está no corpo da mulher, por um acaso. Por um acaso.
Tá no corpo da mulher. Então, a mãe vai contar para o bebê o que ela vai fazer com o corpo dela. Sim, filho, agora a mamãe não quer mais te dar o peito, nós vamos fazer outras coisas. Então, tem pequenos combinados, mas é tudo baseado na verdade. A criança participa do processo, a criança sabe do processo, né? E a gente tem estratégias para cada etapa. Então, eu não sugiro botar esparadrapo, eu não sugiro botar remédio. A gente sugere falar a verdade. É por isso que muitas vezes, né? Hoje eu trabalho. Quando as mães falam que querem desmamar, eu escuto essa mulher em qualquer fase, eu tento entender mais ou menos o que acontece, né? Mas a gente consegue trabalhar com essa fase com crianças maiores de 1 ano, né? Porque crianças maiores de 1 ano já compreendem ordem simples. Ordem simples que eu digo cadê o pezinho? Cadê a bola? Cadê a cabeça? Cadê a mamãe? Cadê o papai? A criança tem que ter o mínimo de compreensão. Mas dá pra gente ir trabalhando devagar, de maneira tranquila, sabe? E uma outra pergunta que me fazem muito, eu vou traumatizar meu filho? Mães, aceitem. Nós vamos traumatizar os filhos da gente. E se a gente não traumatizar, E se a gente não traumatizar, a gente está fazendo o treco errado. A gente está trabalhando errado. Né? O que a gente faz em terapia? O que a gente faz em terapia? Falar mal da família da gente, da mãe, do pai, né? Estamos lá no divã fazendo isso. Então, assim, trauma não tem a ver com um evento específico. Né? Eu posso ser assaltada ali na esquina e nunca mais passar naquela esquina. Nunca mais sair de casa. Eu posso ser assaltada e falar, putz, vou ter que tomar mais cuidado, boto o telefone não sei aonde, e continuo passando na esquina. Trauma é individual, né? Não existe uma coisa que, tipo, todo mundo tem me irritado muito também, assim, toda criança que desmama antes dos 2 anos vai virar um fumante compulsivo, vai roer unha, vai comer, vai ser viciado em sexo. Vai ser viciado em sexo, não sei o quê, né? Vai usar drogas. Cara, me mostra os estudos que mostram que toda criança que desmama vira isso ou vira aquilo. Nós somos uma junção de coisas ao longo da nossa vida. Nós somos uma junção de que talvez não seja nomeado, né? A Renata até fala, não é traumático, é estruturante, né? Você falou do protesto, eu achei muito legal, porque eu lembrei da Valentina, eu comentei em outra live que eu fiz esses dias. A Valentina, quando eu desmamei, ela tinha 2 anos e 2 meses. E ela protestava. Eu lembro dela paradinha na parede, assim, quase fazendo assim, quase como se estivesse numa passeata. Ela, eu quero TT! Maravilhosa! Eu achei tão lindo. Não, ela tá dizendo o que ela quer. Eu falei, eu entendo o que você quer, meu amor, mas não vai ter. Agora não vai ter. Não vai ter mais, porque acabou. Você quer um abraço, né? Você quer brincar, você quer ficar sozinha? Mamãe espera você se acalmar, mas agora não vai ter. A Nath a gente vai dar, né? Eu acho que por isso talvez que eu tenha colocado o gentil, né? Não é nesse conceito de desmame gentil que rola por aí, com um passo a passo todo engessado, que também não ouve a mulher, né? Mas eu acho que o gentil, quando a gente pensa, Andréia, é levar a criança em consideração. Quando eu conto para a criança, eu estou levando ela em consideração. Quando eu faço pequenos acordos com a criança, eu estou levando ela em consideração. A Nath falou uma coisa maravilhosa, ó. Trata o desmame como tabu, assim como o aborto. A mulher que quer desmamar, vai desmamar de qualquer jeito. Então é melhor que essa mulher que queira desmamar, faça isso de uma maneira, né, que seja respeitosa com ela também, porque essas mulheres também sofrem. Outro dia eu vi no Facebook, acho que foi no Facebook, uma mulher que desenhou várias baratas no peito. Você viu isso? Ela desenhou um monte de barata e ela falava pro filho, você vai mamar? Tem barata aqui. E todo mundo deu risada ou meteu o pau na mulher, né? Criticou a mulher. Cara, provavelmente essa mulher tá pedindo ajuda, ela quer desmamar o filho, ninguém fala pra ela como ela deve fazer, porque do mesmo jeito, né? Porque não tem recurso, porque tem gente que fala assim pra ela, é só não dar o peito, não dá. Mas ninguém sabe, às vezes a gente tem mesmo que, olha, vamos conversar a respeito disso? O que você acha? Vamos pensar em estratégia juntas? Não existe uma única estratégia, né? Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso também. Deixa eu ver aqui. A Flávia que está no processo de desmame também, que foi uma das mulheres que eu conversei essa semana, né, Flávia? Foram várias mulheres e eu ouvi coisas muito bonitas, por isso que eu acho bem legal isso que você fala de singular, né, na história de cada uma, porque a gente não sabe a significação que tem, né? Onde vai pegar na alma de cada uma coisa de desmame. Se não puder falar, não puder elaborar, vai ser traumático para a mãe. Para a mãe. A Lisiane escreveu um texto, né? A gente começou a falar de desmame e ela escreveu um texto. Desmame não é desame. Maravilhoso! Eu achei
mais linda, né? Eu falei, olha a elaboração. Ela decidiu fazer desmame noturno na filha dela. Eu quero Né? ler, Porque a coisa Lisiane, me manda, eu quero ler. Mando. Eu quero muito ler. Tá no Instagram dela, Instagram Ai, Alimentalista. olha que interessante aqui, ó. A Paloma escreveu: meu maior problema não é somente a amamentação, mas o hábito da minha filha de beliscar meu outro peito. Isso tem sido muito desgastante. Tento conversar com ela, 1 ano e 9 meses, mas é bem difícil. Paloma, o corpo é seu e o peito é seu. Às vezes, é claro que não do bebê, né? E vou falar, o bebê mama aqui, cutucando aqui, dizendo, eu tô aqui, mas esse aqui também é meu, mamãe. Respeita aqui. Então, o bebê mama, sintonizando o rádio do outro lado, deixando claro que ele é dono daqueles 2 peitos. Mas eu acho que uma criança de 1 ano e 9 já tem plenas condições de aceitar você falar: não, a mamãe não quer que você faça isso. Então, assim, a gente pode segurar a mãozinha, eu posso te dar um brinquedinho, mas cutucar o peito da mamãe não. É seu corpo, meu corpo, minhas regras, inclusive com os bebês. Né? Que com 1 ano e 9, talvez eu já chamaria de criança, né? Porque é engraçado a gente falar, né, Andréia? Eu fico vendo, né? Não sei, agora eu vou apanhar aqui na live. Eu fico vendo muito assim: meu bebê tem 20 meses, meu bebê tem 36 meses, né? Outra vez a gente estava conversando sobre isso, né? Será que isso não é um modo também da gente infantilizar um pouco os nossos filhos, né? Primeiro que eu sou de humanas, então quando fala 26 meses, eu não sei nem a idade da criança. Tem que contar 12 mais 12, 24, 2 anos e tal. Né? Eu acabo fazendo a conta na mão aqui, porque eu nem sei quando elas falam: meu filho tem 38 meses, eu queria fazer o desmame. Meu Jesus, que idade que dá isso, 38 meses? Mas porque quando a gente fala em meses, eu tô falando de um bebê, né? Quando eu falo em meses, né? Então, uma criança de 3 meses que cutuca meu peito de 6 meses é muito diferente de uma criança de 1 ano e 9, que eu posso fazer pequenos combinados. Ou, às vezes, guardar o peito e falar: então a mamãe não vai dar, porque a mamãe não tá sendo bom pra mamãe. Mamãe não gosta que faz isso. E guardar o peito. Sabe, eu acho que a interdição, quem faz a interdição é a mulher. Porque a criança de 1 ano e 9 meses, gente, não tem maturidade emocional, cognitiva, de linguagem, inclusive, para falar: agora isso está incomodando a minha mãe, vou tirar a mão do peito. Não tem, isso tem que partir daí. Não tem controle inibitório, nem que ela saiba, ela não tem controle inibitório, ela não Não tem consegue controle. sozinha, a gente precisa trabalhar. É igual criança que, por exemplo, né, cai no chão e faz escândalo e tal, né, que a gente fala: nossa, tá. Tem hora que você pega e só acalma no colo, segura para não se machucar, né? Ou criança, eu tenho relato de criança que bate a cabeça na parede, por exemplo. Você vai deixar seu filho ficar lá batendo na parede? Você vai tirar, às vezes você nem consegue falar nada porque ele tá gritando no escuro, mas você vai, né, conter a criança, você vai fazer uma contenção, né? Você abraça, calma, né? Até depois você conseguir conversar com a criança. Mas quem faz a interdição é a mãe, né? Ou o pai, ou o cuidador, a pessoa, né? A pessoa adulta faz a interdição. Tem alguém pedindo para falar, o bebê tem 11 meses, vai fazer cirurgia bariátrica. Diante de uma cirurgia, os médicos disseram que eu preciso desmamar. Sim. Essa é uma coisa bem interessante. Kelly, quer responder? Quero. Anne, provavelmente sim, tá? Porque é uma cirurgia de grande porte. O pós-operatório de uma cirurgia bariátrica, ele é bem invasivo mesmo, né? Então, você quase não consegue se alimentar, tem pontos e tal. E a gente tem uma questão de medicação também, né? Antes da cirurgia, durante a cirurgia. Agora, se você não quiser, tudo bem. Você provavelmente você vai ter que, durante o pós-cirúrgico, não amamentar o bebê. Talvez, dependendo das medicações, algumas medicações não são compatíveis. Dá para olhar no e-lactância, tá? e-lactância.org. Você bota lá o nome do remédio. Talvez você vai ter que ordenhar no período dessa cirurgia para manter a produção e depois, se o bebê topar, voltar com o bebê para o peito. Mas, em alguns casos, realmente é muito complicado. Eu acho que a gente tem que pensar que algumas, principalmente o pós-operatório, é muito complicado, né? Você vai ter que pegar um bebê no colo, botar ele no peito. Então, talvez o que eu diria para você é se essa cirurgia não pode esperar um pouco, ou se você quer desmamar para fazer a cirurgia, acho que pensar assim, qual é seu desejo real agora, sabe? Uhum. O que mais tem aí? Eu fico doida para responder tudo, mas não... Sim, tem várias perguntas pedindo dicas mesmo, né? De contando como que tá. Acho que a Flávia contou que tá há 5 dias, né?
Eu acho que a Flávia fez um processo muito bonito, porque quando ela elaborou do que se tratava, a, da parte dela, né? Porque a gente também, a gente brinca, né? Quem que mama quem, né? Porque a gente também mama da amamentação, né? E eu acho Sim, que quando a Flávia percebeu do que ela mamava na amamentação ainda, ela deu esse passo, e aí, então, há 5 dias sem TT, que né, lindo, Flávia? Ela Flávio. pode... Se você quiser escrever, eu adoro ler sobre essas coisas. Eu acho que tem um processo, Andréia. Hoje mesmo eu estou acompanhando uma mãe que está regulando, né? E aí tava tudo bem, aí ontem ela Uhum. me escreveu, tipo, ah, hoje foi um dia difícil e tal, nananã. E aí eu falei, você quer falar sobre isso, né? Vamos conversar sobre isso e tal. E eu falei para ela, não pense que é difícil só para ele, né? É um luto para a gente também. É assim que a gente se relaciona com essa criança por 2 anos, 1 ano e 9 meses. Eu falo que a amamentação, eu falo que a maternidade é um bolo e a amamentação é uma fatia desse bolo. Ela não é o Uhum. bolo completo, mas ela é uma fatia importante do bolo, sabe? Então a gente também, por isso que assim, particularmente, eu acho que a gente não precisa esperar chegar no insuportável para procurar ajuda. Porque quando eu chego no Uhum. insuportável, as mães fazem isso, né? Fazem desenha barata, põe esparadrapo, viajam, ou fala para a criança assim, vai dormir com seu pai e a criança fica chorando noites e noites e tal. E é um luto para a mãe fica chorando no outro quarto. Então eu acho assim, não precisa deixar chegar no insuportável. Fato é que a amamentação, ela oscila muito, né? Durante a amamentação, a gente tem fases horrorosas, você fala, meu Deus, não aguento mais, e no outro dia fala, ai, que delícia, ai, eu quero amamentar. Mas chega uma hora a sensação ruim, ai, tipo, não aguento mais, ela vai tomando uma proporção maior do que a sensação boa. E é nessa hora que eu preciso falar, pô, será que não dá? E, cara, eu posso só regular a demanda. Regular a demanda, eu vou decidir os horários que eu vou dar o peito para a criança. Então não vai mamar mais livre demanda. Eu vou decidir. Eu fiz isso com o Theo, né? No último tempo, antes de desmamar. Eu falei, não, primeiro que fiz mame noturno, alguns meses antes, não vai mais TT de madrugada. Acordava agora, não tem mais TT, vai aprender a dormir de outro jeito, né? Contei isso para ele, vai aprender a dormir de outro jeito. Acreditei nisso, eu acho que tem sempre que ser uma aposta mesmo, né? Porque o bebê vai protestar, né? O bebê vai dizer, porque ele está acostumado. A gente não protesta quando as coisas que a gente está acostumado de bom mudam, né? E vai protestar e a gente vai contar, não, mas vamos desenvolver, nós vamos juntos. Se a gente não acreditar e não fizer essa aposta de que vai dar certo, fica mais difícil mesmo, né? E eu acho que se Porque a a gente gente também não der outras possibilidades para a criança, né? Alguém, eu não sei quem mais, tá, gente? Mas alguém falou assim: meu filho acorda à noite e quando ele insiste no peito eu dou, ele mama a noite inteira. A gente tenta algumas coisas antes? Por quanto tempo? Por quantos dias? Né? O que você tenta primeiro quando você vai acolher seu filho, né? Uma outra pergunta, eu acho que a gente já está quase acabando o tempo, né? Que pena. quase acabando o tempo. Mas eu queria Deixa responder eu a ver. Bianca. A Bianca Eu acho que escreveu a gente assim. deve ter 5 minutos, viu? Acho que a gente deve ter 5 minutos ainda. A gente pode dar uma Pensa aí. lidinha nas perguntas, né? A Bianca escreveu assim, ó, eu não queria desmamar, mas está muito desconfortável. Amamenta em tandem é amamentar 2 crianças de idade diferente juntas, né? Então, ela amamenta o de 2 anos e 7 meses e o de 3. O bebê eu amo amamentar, o maior eu sinto perturbação. Bianca, muito obrigada por falar sobre isso, muito obrigada por ter coragem de escrever isso numa live, né? Porque as mulheres sentem isso e têm vergonha de falar. A perturbação da amamentação, gente, é quando eu tô amamentando e vem uma sensação ruim. Então eu tenho vontade de empurrar a criança, eu não quero ficar perto. São sentimentos ruins mesmo. Não é dor, né? Não é desconforto físico, mas é um desconforto emocional. É muito comum na amamentação em tandem, que é amamentar a 2, né, 2 de idade diferente, é muito comum na lactogestação, quando eu estou amamentando grávida, e é muito comum na amamentação prolongada. Você não precisa desmamar, mas você pode regular a demanda, tá? Às vezes, só de você regular a demanda, você decidir com ele, ele tem quase, né, 3 anos, a gente pode fazer pequenos acordos. Então, filho, você não vai mais amamentar toda hora. A gente sugere uns recursos visuais para a criança, para ela entender o horário de amamentar. Talvez só isso já melhore e você não precise desmamar. Às vezes A é... gente está fazendo isso, Kelly. Ah, A ótimo. Bianca, a gente tem conversado, ela já tem um tempo, ela tem um tempo estabelecido para amamentar a mais velha dela. A gente tem conversado bastante. Que bom que você está aqui, Bianca.
Ai, Bianca, eu acho que. Obrigada por falar. Eu acho tão maravilhoso quando as mães têm coragem, sabe, de falar e de falar do que não é legal na amamentação, porque não é legal o tempo todo, gente. Não é bom pra sempre, não é legal o tempo todo. Tem dia que você não quer mesmo. Alguém, eu acho que falando ainda sobre isso, a Kelly, minha xará, acho que é Kelly, né, perguntou: é ruim quando fazemos um acordo e depois de um tempo acabamos cedendo? Na verdade, eu acho que é isso que eu acabei de falar, Kelly. Não tem um dia que você acorda e fala, a partir de hoje eu vou fazer assim, e aí vai ser assim, assim, assim. Eu acho que a gente é uma dança, né? Eu dou um passo para frente, às vezes eu dou um para trás, eu dou dois para frente e tal. Mas tem uma hora que a gente precisa seguir os acordos, porque senão a criança não acredita mais, né? Então, mas eu acho que tudo bem, cara, ceder, a gente é pessoa, nem sempre a gente tá certa do que a gente quer. Então, eu sempre, André, eu trabalho muito com psicóloga, você sabe, né? Eu adoro psicologia. Vocês falam e eu acho tão lindo, cara. Você falou um treco aí de libido, sei lá o que, a outra falou um outro negócio que eu falo, eu queria tanto falar como elas. Eu ainda vou fazer a formação de psicanálise, que eu acho lindo, gente. Você sabe, né, da minha paixão pela psicologia. É, mas eu acho que a gente precisa entender que a criança tem que se sentir segura para fazer. Ela precisa se sentir segura para fazer, né? Então, hoje a gente já tem, por exemplo, os workshops de desmame, a Andrea falou que tem as rodas, a gente tem também, né? A gente fala de desmame, porque eu acho que é importante a gente entender o que está pegando, porque tem alguns momentos que está pegando num lugar que a gente precisa encaminhar para a psicóloga mesmo. Então, às vezes, eu tenho pacientes que eu falo para elas, eu adoro psicologia, mas não sou psicóloga, né? Infelizmente. Infelizmente. Desculpa, fono, mas infelizmente. Mas eu falo para ela, eu acho que agora eu não consigo mais te ajudar, porque tá te pegando num lugar que eu acho que agora você precisa de uma ajuda emocional. Então, eu vou te encaminhar uma psicóloga perinatal para você bater um papo com ela, para você fazer, né? Desculpa bater um papo, né? Mas fazer uma sessão com ela, conversar com ela, porque eu acho que agora tá te pegando em outro lugar, né? Então, acho que é importante entender onde é que está me pegando, sabe? Onde que me pega? Por que que eu voltei atrás? Presta atenção, olha para isso, assim. Às vezes eu falo com as mães, tem mãe, André, que chega para fazer o desmame comigo, que elas não conseguem me contar quantas vezes elas amamentam. Consegue me contar. Aí eu falo, não, não consegue. Porque ela faz uma livre demanda. Não consegue porque não tem a conta. Amamenta o dia inteiro. O dia inteiro. Então eu falo, vamos fazer o seguinte, a gente não vai começar. Esse final de semana você vai riscar num papel quantas vezes você vai amamentar. Depois a gente conversa, sabe? Então, acho que é importante a gente ir pensando nessas coisas, assim. Dá mais tempo para alguma? Eu não sei se dá, porque não apareceu o reloginho para mim ainda. Mas quando aparece também é só 50. Quando aparece o reloginho é um minuto. Tá, mas eu vou só responder que a Sus me perguntou se o marido ou a parceira, né, tem algum papel no desmame. Olha, eu acho que tem, quanto mais as pessoas puderem ajudar, melhor. Mas eu ainda acho que é um processo muito da dona dos peitos. Assim, eu acho que a dona dos peitos tem que estar muito firme do que ela quer. E claro, se o parceiro ou a parceira topar entrar nessa, ok. Mas a verdade é que eu tenho parceiros que não topam. Não topam. E aí eu falo pra mulher, olha, talvez agora, é uma pena, tá? Acho uma bosta isso mesmo, acho que é um ranço do machismo que rola nisso, mas eu acho que tem uma hora que a mulher tem que dizer, pra mim chega. E outra coisa que eu vou dizer aqui, eu particularmente não sugiro que só o pai faça a criança dormir, por exemplo. Eu gosto de trabalhar... Eu acho que é importante para a criança entender que mamãe pode estar lá comigo sem o peito. Então eu falo, vamos trabalhar em turnos? De tal hora a tal hora seu marido vai e você não entra. Você tá com o pai ou com a outra mãe, tá com, né, a pessoa que você tem que confiar nessa pessoa que você escolheu para ter filho. E depois desse turno você pode entrar. Mas eu acho importante a criança entender que ela pode dormir com mamãe de outro jeito, sabe? Mamãe tá aqui, mamãe pode te dar colo, mamãe pode te abraçar. Então, eu acho que é bacana. O amor e o amparo podem vir de outras formas que não só pelo TT, né? Pode. Eu não sei se a gente vai ser derrubada daqui a pouco, não apareceu o reloginho, ainda tô com medo. Eu vou tentar gravar essa live, tá? E se a gente conseguir gravar, vai depois para a página do Florescer e vou disponibilizar para a Kelly também. Né? Eba! Mas deixa eu só acabar. Se vocês quiserem conversar mais com a gente, pode falar. Tá. Não, pode falar, Dé. Não, eu estava querendo dizer que se elas quiserem continuar conversando com a gente, que nos chamem, né? Para bater um papo. E assim, eu tenho um texto lá no meu Instagram, gente, que tem assim, você não precisa fazer livre demanda para sempre. Quem quiser ler, eu acho que para quem está nessa fase é legal. Mas eu queria finalizar, eu vou até finalizar, porque eu acho que a gente vai ser derrubada. A Vera disse uma coisa uma vez que é lindo, Andréia, que quando a gente está grávida, o nosso colo do útero tem que ficar bem fechado, bem fechado.
mas que o colo do útero só serve se ele abrir para o neném nascer. Quando o bebê nasce, ele nasce muito imaturo. Então, ele precisa do nosso colo, colo. Mas o nosso colo só serve se ao longo do crescimento o nosso colo abrir. Eu acho que isso serve para o desmame também. Eu queria finalizar com isso, porque essa foi uma frase que me mexeu muito comigo, assim, quando eu ouvi. Tem um vídeo lá da Vera também no meu Instagram falando disso, que eu achei incrível. Eu vou subir pro stories, para quem quiser ver, porque é bem bonito o que a Vera 7 fala. segundos, tá? A gente vai cair em 25 segundos. Ai, Nem obrigada, apareceu com 1 minuto. Foi do nada. Gente, foi uma delícia bater papo com vocês. Kelly, muito, muito obrigada por essa troca, viu?